Ok, tudo certo aqui com a gente. Então vamos lá, pessoal. Bom dia para todo mundo. Tem gente aqui que está falando que não está ouvindo, tem gente que está falando que está ouvindo. Pode ser a questão do tempo, né, que está levando para chegar aí na sua casa. Mas aqui, né, a grande maioria está aqui dizendo que está ouvindo direitinho. Já anotei alguns nomes aqui. Pessoal, no chat aqui, tem aqui uma pessoa chamada Lindinalva. Quem é esse responsável? É de qual aluno? Pode me falar, por favor? Tá? É porque, às vezes, vocês entram com o Face, né, do pai, da mãe, e aí a professora fica meio perdida aqui, né? Já anotei alguns nomes aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu tô esperando aqui o retorno de Lindinalva, tá? Para saber quem é o aluno. É Ronald? Ok, vou colocar aqui. Então vamos lá, galera. Vamos começar novamente, né? Bom dia para todos, ok? Recebi aqui, obrigada pessoal pelo retorno. Bom dia a todos, tá? Espero que todos estejam bem. Com certeza tá todo mundo com sono, né, pessoal? É cedinho, friozinho gostoso pra gente ficar na cama dormindo, mas temos que estudar, né? O dever nos chama. Então, pessoal, como eu falei para vocês ontem, né? Hoje a gente vai trabalhar aí com as correções, tá? Das atividades que ficaram para trás. Agora que a gente nós estamos trabalhando com esse recurso, né? De aulas presenciais, né, remota, né, online, você na sua casa ou na minha, a gente consegue fazer esse acompanhamento, tá? Como se a gente estivesse dentro da sala de aula. Só um minuto. Ok, Isabelle. Desculpa, é porque você tá aqui com o nome da sua mãe. Ana, eu tenho 2 Anas, aí às vezes a memória fala. Ana Luísa, ok, pessoal? Então vamos lá. Voltando aqui, né? Então a gente, como tá conseguindo fazer esse acompanhamento, a gente vai dar prosseguimento aqui como se a gente estivesse dentro da sala de aula, tá, pessoal? Vamos trabalhar essa atividade, processo de formação das palavras, ok? Nessa mesma apostila, a gente tem lá embaixo falando sobre artigo, que é a nossa segunda classe gramatical, tá? Que a gente trabalhou a primeira, que é o substantivo, a gente posteriormente veio com artigo e a gente, a partir de agora, né, nós só estamos finalizando essas atividades fora do livro para a gente acompanhar aqui no material didático certinho, ok, pessoal? E a gente vai fazer, né, as atividades aqui que foram propostas. Estarei aqui também presente para retirar possíveis dúvidas de vocês, ok, pessoal? Vou falar aqui o nome, tá, das pessoas. Conforme eu for falando o nome, vai colocando joinha aí para mim, tá bom, pessoal? Ó, Karina, Ana Beatriz, eu agora fiquei na dúvida. Eu coloquei Isabelle, mas eu tenho Isabelle aqui na turma? Eu acho que é a Ana Luísa. Isabela. Não, eu tenho Júlia e Isabela. Tá? Ana Luísa, Renata, Júlia, Alice, Leandra, Joquebed, que é o Samuel, Wallace, Anderson, Cauã,
Rian, Manuela, o Ronald, né, que é a Lindinalva, Gabriele, Natan e Yasmin. Tá, pessoal? Se faltou alguém, me ajuda aí, escreve aí no chat que eu vou estar anotando aqui. Aguardando, tá? O joinha de vocês para eu conferir aqui. Beleza. Verônica é o Anderson, né? É porque tem um Anderson aqui já no Face. Se eu tiver enganada, tá, pessoal? Me ajuda aí. Ó, Leandro, Isabelle, Manuela, Rian, Lindinalva, que é o Ronald, Júlia e Isabela. Eu falei seu nome, Karine. O seu foi o primeiro nome que tá aqui na minha lista, tá? Yasmin, Ana Beatriz, Leonardo, Viviane, que é a Yasmin. Maria Gabi também tá aqui na minha lista. Renata. Fala pra mim, Renata. O que foi? Você tá aqui na minha lista também, se for a questão da presença, tá? Verônica Gabi, ok. Deixa eu colocar aqui entre parênteses. Verônica. Tem pessoal aí com dificuldade com a internet. Anderson. Você tá aqui também na minha lista, tá? Aí tem aqui um comentário, né, da colega. Professor, o seu chat é bem atrasado. Hoje eu tô com a internet muito lenta, tá, pessoal? A internet hoje tá uma coisa assim, meio complicada. Então vamos lá, galera. Cauã, a gente manda mensagem um tempão e ainda não chega aí. É verdade. A internet hoje da professora tá meio complicada. Então vamos lá, pessoal. Para começar, vamos ver, pessoal. Eu quero saber de vocês se por um acaso ficou alguma dúvida com relação a essa atividade, tá, pessoal? A gente, na nossa penúltima aula, a gente trouxe essa apostila, né? A gente trabalhou a estrutura das palavras, né? Que foi aquela parte que vem trabalhando os morfemas, né? Como unidades formadoras de sentidos, né? Essas unidades mínimas que vêm trabalhando o quê? O radical da palavra, os afixos, né? Que a gente vem começando a discernir o que é o que de uma palavra. O pessoal tá falando que é o delay. É isso aí, galera. Tá todo mundo aí, ó, bem antenado na tecnologia. Então vamos lá. E posteriormente, né, a gente começou a trabalhar o processo de formação das palavras, que são aqueles dois processos, né, que a gente viu, o processo de derivação e o processo de composição.
O de derivação, a gente trabalhou a derivação prefixal e sufixal, né? Ou prefixação e sufixação. E no processo de composição, a gente também viu que a justaposição e a aglutinação, né? A justaposição é aquele processo que eu uno, né, duas palavras ou dois radicais e essa palavra não perde nada da sua composição, tá? E o de aglutinação é aquele processo onde eu vou unir duas ou mais palavras ou radicais e eu vou acabar perdendo, né, algum elemento aí dessa palavra, tá? Tem gente aqui falando, né, que estava muito fácil, sim. É bem fácil, né? É uma atividade, um assunto bem tranquilo, né? A gente não tem problema, só tem que prestar atenção aqui para a gente, na composição, para a gente não trocar aqui os nomes, né? De justaposição e aglutinação, né? Algumas atividades que me foram entregues aconteceu isso, né? O pessoal acabou trocando, né? Esses processos aí de composição um por outro, mas é um processo bem fácil, só a questão mesmo de inverter a situação. A gente vê que o aluno compreendeu a ideia, só trocou o nome. Aí a gente viu aí algumas regras de hifenização, né? Quando um radical ele começa com H ou com a mesma letra, a gente vai colocar o hífen. Quando, né, a minha palavra após o radical for a mesma, né, pessoal? Né? Quando começar com R ou S, a gente vai dobrar essa palavra. R, essa questão já tem gabarito, sim. E a gente tem aqui uma outra observação aqui, que quando eu não tiver nenhuma e nem outra, ou seja, o meu prefixo não começa com a mesma letra da minha palavra. E essa minha palavra não começa com H. E eu também não tenho uma palavra que começa com R ou com S, né? Para eu duplicar. Não está em nenhuma das duas regras, eu vou simplesmente juntar a palavra e pronto, tá, pessoal? A gente viu artigo na outra aula também, né? Que a gente viu que é uma palavra, né? Que vem variando, tá? Em gênero e número, e que ele concorda com substantivo, determinando esse substantivo ou indeterminando ele. Então, pessoal, nossa primeira aula aí, né? Respondendo a uma pergunta aí do chat, nossa primeira aula vai terminar não 9h10, né? A gente vai parar um pouquinho antes, mas o horário seria 9h10, tá? Então, vamos ver se a gente finaliza o nosso assunto antes aí. Então, vamos lá, pessoal. A gente já viu, né? Essa questão do artigo, que ele concorda em gênero e número com substantivo. Então, vamos à atividade, né? Acredito que ninguém teve dúvida com relação a essa atividade, que é super moleza. Então, vamos lá, galera. Vamos escrever aí no chat. Vou dar 5 minutinhos para vocês escreverem no chat para mim as palavras que vocês formaram no número 1, tá? Forme palavras pela união do quadro 1 e 2. Se precisar, use a preposição de, ok? Então, vamos lá. Estarei aqui dando uma olhada no chat, tá?
Pessoal, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Tem gente aqui respondendo assim, picadinho, né? Vamos ver se a gente consegue responder, formar todas as palavras numa mesma mensagem, tá? Ok? Pessoal, eu tô vendo aqui que tem algumas pessoas, a menos que eu perdi aqui alguma parte aqui da conversa, tem pessoas aqui, por exemplo, escrevendo pão de queijo. Na verdade, é pra gente formar palavras, tá, pessoal? Com a atividade, com as palavras que existem aí na tela de vocês, tá bom? Eu tenho aí a minha primeira coluna: guarda, peixe, alto, pé, porta, tá? Eu tenho na minha segunda coluna: moleque, louça, bandeira, boi, roupa, falante, civil, espada, noturno, mar e cabra, tá, pessoal? Não é pra gente formar palavras aí compostas a partir do que a gente está pensando, não. É a partir da atividade que está proposta aqui na apostila, tá? Na tela de vocês.
Então, pessoal, vamos lá fazer algumas correções, né? Teve aqui alguns alunos que colocaram, outros estão aqui discutindo pelo chat. Só lembrando a vocês que essa atividade, se vocês foram lá no canal do YouTube, quem se inscreveu no meu canal, já chegou notificação para você. Do jeito que a nossa aula foi gravada, tá rolando aqui, é o jeito que vai, tá, pessoal? Pro YouTube e posteriormente para a plataforma, para os alunos que não estão assistindo. Então vamos lá, vamos tentar aí conter os dedos, tá? Vamos deixar o chat, pessoal, para perguntas, tá bom? Para dúvidas, coisas relevantes, pertinentes às atividades, tá? Que acontecem aqui na nossa aula, ok, galera? Então, como eu falei aqui para vocês, houve pessoas que já responderam, né? E algumas não. Olha, João Lucas está aí com a gente. João, você não estava aqui na lista. Deixa eu colocar você aqui. Então, vamos lá, galera. Quais palavras que a gente consegue formar aí, né? Eu consigo formar com a palavra guarda. Eu consigo formar guarda-roupa. Eu consigo formar também guarda civil, guarda noturno, guarda-mar. Com a palavra peixe, eu consigo formar peixe-boi, peixe-espada, tá? Alto, eu consigo formar, gente, a palavra aqui, alto-falante, né? Teve gente aqui que já respondeu. Cadê alto-falante? Alto, acho que só. Tá com a palavra pé, eu consigo formar pé de moleque. Eu consigo formar pé de cabra. E com a palavra porta, pessoal, eu consigo formar porta-bandeira. Porta-bandeira, porta-roupa, falante, civil, espada, noturno. Acho que só também, né, pessoal? Podemos também formar porta-louça e tá o povo falando aí em pão de queijo, né? Daqui a pouco dá fome em todo mundo. Né? Guarda, eu formo também, pode ser um guarda-louça, né? A gente consegue aí trabalhar várias palavras. As palavras, né, que usaram a preposição de, que é também uma classe gramatical que a gente vai estudar posteriormente, tá, pessoal? Foi o pé de moleque e o pé de cabra, né? Que a gente utilizou aí a preposição de, ok? Gente, letra A do número 1. Teve pessoas que não entendeu, não compreendeu como que é feita essa atividade. Teve gente até que me entregou isso aqui em branco, tá? Sem preencher. Aqui eu quero saber qual é o processo de formação das palavras aqui. Qual foi o processo que essas palavras sofreram, tá? Então, a gente viu lá que nós estudamos o processo de derivação e o processo de composição, pessoal. No processo de derivação, né, a gente estudou o prefixal e o sufixal. A gente estudou o processo de derivação prefixal e sufixal, né? Qual é o prefixal? É aquele que eu vou colocar um prefixo na frente da minha palavra. E o sufixal eu vou colocar um sufixo nesta palavra, tá, pessoal? O processo de composição, a gente também estudou dois processos, né? Que é o processo de
justaposição e aglutinação. Pessoal, justaposição é aquele processo que eu uno as palavras, tá? E não, essa palavra agora composta, né? Ela não vai sofrer alteração. E eu tenho o processo de composição, tá? Por aglutinação, que é aquele processo que eu vou sofrer alteração na minha palavra, agora criada a partir, né? Minha palavra composta. Então, pessoal, pergunta aí para vocês. Letra A. Qual foi o processo de formação de palavras usado nessa atividade? Vamos lá se vocês vão responder aqui para mim. Perguntando novamente, qual o processo de formação de palavras foi usado nessa atividade? Qual atividade, gente? Essa que a gente acabou de fazer, né? De juntar as palavras. Então, vamos lá. Tô de olho aqui para ver aqui se alguém me responde. Eu já vi aqui, tá, pessoal? Algumas pessoas aqui já responderam para mim, tá? Teve pessoas que respondeu aqui, me deu uma resposta incompleta, tá? E teve algumas que respondeu aqui de uma forma, assim, completa e incompleta ao mesmo tempo, né? Porque na atividade de baixo, vocês vão ver que eu estou pedindo exatamente isso, que eu quero uma resposta completa para ver se vocês assimilaram, né, essa questão aí. Então, vamos lá. Qual é o processo de formação de palavras que foi utilizado nessa atividade, pessoal? Então, vamos lá. Com aquele conceito que a gente falou aqui, a gente viu que essas palavras não sofreram processo de derivação, ou seja, nenhuma delas eu estou acrescentando nem prefixo e nem sufixo nessas palavras, ok? Por exemplo, aqui a palavra moleque, né? A palavra moleque, se fosse um processo, no caso aqui, de sufixação, eu poderia escrever, né? Molecada, né? Porém, a gente não está trabalhando com isso. A gente está o quê? Juntando palavras, certo? E aí a gente viu que esse processo, como alguém já me respondeu aqui, muitas pessoas me responderam aqui, né? Aqui, ó, teve colega que respondeu completo, tá? Rian, pelo que eu tô vendo aqui no chat, foi o primeiro que me deu a resposta completa, tá, pessoal? Aqui eu tô juntando palavras, né? E todas elas, pessoal, nenhuma dessas palavras perdeu elemento algum, tá? Na sua estrutura. Ou seja, qual é o processo que a gente viu aqui nessa atividade? É o processo de composição por justaposição. Por quê? Porque essas palavras não sofreu alteração nenhuma, tá, pessoal? Número 2. Forme palavras e identifique qual processo foi usado
nas palavras abaixo, se é derivação ou composição. Atenção, dê a classificação completa, ok? Ou seja, se for o processo de derivação, eu quero que vocês me digam se essa derivação foi prefixal ou sufixal. Se for um processo de composição, eu quero que vocês me digam se é por aglutinação ou por justaposição, ok? Vamos às respostas aí. Então, vamos lá, pessoal. Eu pedi aqui para vocês responderem aí, né? A atividade aqui, ó. A primeira pessoa que me respondeu foi a Ana Luísa, tá? Ana Beatriz agora também, tá? Então, vamos lá, pessoal. Número 2. Forme o processo, forme palavras e identifique qual processo foi usado nas palavras abaixo. Se a gente utilizou o processo de derivação das palavras ou se a gente usou o processo de composição, tá? E tô pedindo aí a classificação completa, pessoal. Então,
Letra A, né? Eu tenho uma palavra ponta mais aguda, tá bom? Então, qual é a palavra que eu vou formar a partir dessas duas palavras que eu tenho, tá? Eu vou formar a seguinte palavra, pontiaguda, tá, pessoal? Eu vou perder o A, tá bom? Do ponta. Vou acrescentar um I, ok? É pontiaguda. Ou seja, qual foi o processo que essa palavra sofreu? Essa palavra sofreu, tá? O processo de composição por aglutinação, ok, pessoal? Bia aqui me respondeu ponta aguda, aglutinação. Você acertou, Bia, tá? Aglutinação. Você só esqueceu de um I, tá bom? Aqui nessa atividade aqui, tá? Vou escrever aqui para você. Ok. Então vamos lá, galera. Letra B, bem me quer, né? Essa palavra aí é tranquila, né, pessoal? Então eu tenho o quê? As palavras bem, me, né, que é um pronome oblíquo. A gente vai ver isso daí na nossa quarta no quarto processo de classificação, né, das classes gramaticais. E tem a palavra quer. Palavra quer. E aí, né, aí é muito simples, né, pessoal? A gente não perdeu praticamente nada. A gente não perdeu palavra nenhuma aí. Não perdemos letra, não perdemos nada. Simplesmente colocamos aí bem me quer, né? Esse processo aí foi um processo também de composição, tá? Só que esse é por justaposição, certo? Ok, tá, Ana Luísa? Sem problema. Então vamos lá, gente. Letra C, lealdade, né? Mais uma vez, nós temos aí a palavra leal. E a pergunta que eu faço para vocês agora é: dade é uma palavra? Qual é o processo de formação da palavra da letra C, pessoal? Então vamos lá. Eita. Enquete aí para vocês, hein? Então vamos lá, vamos ver se alguém vai me dizer. Sim, João Lucas, é lealdade, né? Então, pessoal, lealdade, né? Eu tenho a palavra leal, tá? Idade, gente, é um sufixo, ok? Dade é sufixo, então a palavra lealdade, ela sofreu um processo de formação por derivação, por sufixação, ok? Processo de derivação por sufixação. Letra D, nós temos aí
nós temos aí, isso aí, Ana Luísa. Na letra D, nós temos a palavra futebol mais vôlei, tá, pessoal? Essa palavra aqui também teve muitas pessoas que acabou confundindo aí, né? As palavras, os esportes, né, pessoal? Teve gente que escreveu voleibol, né? Enfim, né? Essa palavra aí, tá? O processo de formação de palavra dela é composição, tá bom, pessoal? Por aglutinação, porque essa palavra aí ela se altera bastante, tá? Na sua nova formação, na sua nova composição, tá? Então eu tenho futebol mais vôlei, eu tenho futevôlei, tá, galera? Não é voleibol, tá bom? É futevôlei, que se vocês pesquisarem aí, a gente também tem esse tipo de esporte, tá bom? É outra coisa, voleibol é um tipo de esporte, você pode ir lá perguntar pro professor de educação física, tá? Vôlei é uma coisa e futevôlei é outro esporte, é outra modalidade aí, tá bom, pessoal? Temos aí na letra E a palavra desleal, pessoal. A palavra desleal, vocês também não vão sentir dificuldade nessa palavra, né? Porque essa palavra, ela praticamente é a mesma da letra C, né? Só que aí a gente já tem o outro processo que a gente estudou de derivação. Ela sofreu processo de derivação, só que agora por prefixação, ou seja, o des, né, que eu coloquei na frente aí da palavra leal, é um prefixo. Então, esta palavra, né, a letra E, sofreu um processo de derivação por prefixação, pessoal. Letra F. Eu tenho aí a palavra noite mais ada. Qual é o processo que esta palavra sofreu? Eu já vi resposta lá no início, tá? Lá em cima no chat. Se eu não estiver enganada, a Ana Beatriz que escreveu aí para mim a palavra noitada. Muito bem, isso aí mesmo. Então, se vocês observarem, na palavra noite, eu perdi a letra E, pessoal. Eu perdi a letra E e isso me fez sofrer um processo de. Fala para mim. Esta palavra, pessoal, ela é uma palavra, ela sofreu derivação, né? É um processo de derivação sufixal. Mas essa palavra que ela perde a letra E, né? A parte interessante é essa. Mas ada, né? Não é uma palavra. Composição por justaposição. Aglutinação. As respostas aí. E aí, gente? A derivação, composição. Professora, eu não vou responder mais. Sempre sou o primeiro a escrever a resposta. Então, vamos lá. Noitada, né? Essa palavra aí, gente, então a gente tem uma hora fica mais alta e outra hora fica mais baixo. Karina tá aqui comentando que tem hora que a voz fica alta e tem hora que a voz fica baixa, que a voz está oscilando. Vê se melhorou, tá, Karina? Vê se deu uma melhorada. Então, gente, vamos lá. Noitada, né? Noitada eu perdi esse E dele.
Ai, ai, ai. Então vamos lá, galera. Noitada, né? É uma palavra que sofreu um processo, né? De composição, tá? Por aglutinação. Eu perdi aí palavra. Girassol. Aí a gente entra, não sei se vocês observaram, naquela regra lá em cima, na regra número 2 da hifenização. Gira mais sol. Ou seja, o meu pseudo prefixo, tá? Isso aqui não é um prefixo, mas esse sol aqui, ele começa com S. Ou seja, o que eu vou fazer aqui com essa palavra? Eu vou dobrar esse S aqui, ok? Então, vai ficar girassol, ok? Com 2 S. É um processo de composição por aglutinação ou justaposição, pessoal? Né? Eu acrescentei um S, tá? Então, é aglutinação. Meio-dia, tá? A opção aí da H. A minha opção aí da H é composição por justaposição. Não perdi nada aí, né? No elemento. E relembrar. Relembrar eu também não perco nada, tá? Não perco nada, não acrescentei nada. Então, qual foi o processo aí que a gente utilizou, pessoal? Letra I, qual foi o processo utilizado? Deixa eu ver se alguém já respondeu essa aqui, né? A gente tem aqui girassol, que o Wallace escreveu. Bia também escreveu. Meio-dia, justaposição. Bia escreveu aqui. Então, pessoal, vamos lá. Quem fez a número 3 sabe que essa questão aqui é muito simples, tá? Todas as palavras aqui que a gente trabalhou com prefixação e sufixação, né? A gente viu aqui que é super simples. A gente isola ali o radical dessa palavra e vê o que vem antes ou o que vem depois. Muito bom, Leandra. Muito bom você ter feito a pesquisa do número 3, que isso é muito importante. A partir dessa pesquisa, a gente consegue identificar imediatamente o que é prefixo, o que é sufixo, né? O radical das palavras, e a gente tem a noção desse radical, o que ele significa aí. Então, vamos lá. Relembrar, pessoal. Relembrar, na verdade, aí teve um colega lá que escreveu justaposição. Então, a palavra relembrar, a minha palavra principal aqui é lembrar. Relembrar significa que eu estou lembrando novamente, ou seja, eu estou trazendo novamente a lembrança de algo, né? De alguma lembrança aí, de alguma situação. Então, pessoal, relembrar, na verdade, sofre um processo. Ok, Karina? Muito bom. Relembrar sofre o processo de derivação por prefixação, pessoal. Esse re na frente, tá? Ele é um prefixo, então é derivação prefixal, ok? Então vamos lá, J, né? Já teve gente aqui que já me respondeu, Ferreiro, né? Ana Beatriz, né? Já me respondeu. Teve mais algumas pessoas aqui que me responderam. Então, ferreiro, a gente tem a palavra principal aqui, ferro, né? E o eiro, voltando aqui no assunto, quem fez a pesquisa conseguiu identificar essa palavrinha aqui claramente. Eiro, pessoal, é um sufixo, tá? Na letra J, esta palavra, ferro mais eiro, sofreu o processo de derivação sufixal. Ok? Número 3.
faça a pesquisa e copie em seu caderno sobre radicais gregos e latinos, prefixos gregos e latinos e sufixos nominais.